Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja convosco. É um imenso prazer estar aqui. Fiquei muito feliz ao receber o convite do reverendo Felipe. Eu tenho uma história, talvez vocês não saibam, mas eu tenho uma história interessante com a igreja aqui do Jardim Verônia. A primeira é que o primeiro bairro que eu morei em São Paulo foi aqui, na Fernão Mendes Pinto. Hoje eu moro no extremo da Zona Leste, né? Morava em Itacoaxetuba, hoje eu moro no Itaim, onde fica a igreja a qual eu pastoreio. Então, essa igreja aqui também, ela foi a igreja da qual eu preguei o sermão para passar no presbitério. Não sei se vocês sabem, a gente precisa pregar e ser avaliado perante os nossos pastores, né, do presbitério. Então, eu fiquei muito feliz de saber que ia ser aqui, porque foi aqui que eu iniciei, vamos dizer assim, a minha jornada como mensageiro do Evangelho, pleiteando, assim, ser pastor, né? E eu fiquei muito feliz por isso. Então, obrigado, reverendo Felipe, obrigado ao conselho. E também, um grande servo de Deus, que é um amigo pessoal meu, pastor, que foi pastor daqui, reverendo Israel Cifolelli, também. Eu tenho um imenso amor e um relacionamento muito próximo, né? Presbítero Nelson, também, que tem crescido a nossa amizade, e isso tem sido muito bom. Como o reverendo Felipe falou, eu pastorei a igreja presbiteriana do Parque Veredas, é a igreja mais nova do nosso presbitério, foi organizada em outubro de 2014, apesar de já contar com 18 anos de história. Este ano nós completamos 18 anos de história, né? Entre ponto de pregação, desde o início de todo o trabalho, né? Então, nós temos o privilégio de ter iniciado o trabalho ali em dezembro de 2010, quando o conselho da Igreja do Itaim Paulista me convidou para ir para lá. Estamos lá até hoje, graças a Deus, completando 6 anos de trabalho lá. A Igreja do Parque Veredas é uma igreja muito acolhedora, muito família, né? Se resume a algumas poucas famílias, né? E isso tem sido uma bênção na minha vida e na vida da minha família. Está comigo a minha esposa, Daniele, meus filhos Mateus e Mariane, e também me acompanhando aí o meu irmão diácono Kevin, que é aquele rapaz bonito que está ali, sentado ali atrás ali. Diácono Kevin. Então, tendo dito isso, eu peço a você que, enquanto eu enrolo você aqui com o computador para abrir o arquivo, que a gente fica meio refém da tecnologia, né? Que abra novamente no livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos tentar manter um sincronismo aqui. Eu e meu irmão lá do audiovisual lá em cima, para fazer o melhor possível. Eu me esforcei para colocar uma fonte para ver se os irmãos conseguiam enxergar aí, mas eu acredito que dá para enxergar, não é? Então vamos lá. Foi dada uma tarefa extremamente difícil, né? Para nós nessa noite, principalmente pelo fato de falar do assunto tão vasto como é a salvação. E nós vamos, na medida do possível, nesses poucos minutos que nós temos, tentar condensar, resumir o mais importante em relação a esse tema tão poderoso, tão significativo para os nossos dias, certo? Então vamos lá. A primeira questão que eu queria falar com os irmãos já respondendo logo de cara para os irmãos,
o que todo presbiteriano precisa saber sobre salvação. Algo muito simples e direto. Primeiro slide, meu irmão. É isso mesmo. A gente poderia já ir para casa e, com essa frase aqui na mente, que a gente já teria cumprido o nosso papel aqui nessa noite. A salvação é pela graça. O que todo presbiteriano precisa saber, que a salvação é pela graça, não é? E aí nós encontramos o texto base, né, que a gente já leu no início, que o pastor Felipe já leu, e que nós vamos ler novamente, só o verso de número 8, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos aqui o motivo da salvação, nós temos aqui o porquê da salvação, né? Como é que se dá a salvação? Pela graça. O texto é bem claro. E nós temos aqui o segundo aspecto do texto, que nos diz o meio para você ser salvo, que é mediante a fé. E, por último, a terceira ideia, que isso não vem de vós, isso não vem da gente mesmo, não vem do ser humano, mas vem de Deus, certo? Mas o tema é vasto, nós precisamos trabalhar, nós precisamos enxergar um pouquinho mais. Mas eu queria dividir um pouquinho, além esse texto aqui com os irmãos, para tentar enxergar durante a história como que se deu o tema salvação. A teologia chama o tema salvação de soteriologia, que é o estudo da salvação. A origem da palavra vem da palavra do grego, que quer dizer salvação. Então, a gente vai tentar olhar para a história, no primeiro momento, alguns aspectos rápidos da história que aconteceram em relação à salvação, e a gente vai também embasar a nossa defesa do que nós estamos defendendo, basicamente, como cristãos reformados que nós somos, certo? Então, nós vamos fazer isso, olhar um pouquinho para a história e o que algumas pessoas disseram em relação à salvação, e nós vamos olhar para a palavra de Deus como a nossa fonte maior, né, de conhecimento, e mostrar como se dá a questão da salvação. Eu queria mostrar para os irmãos também alguns livros do qual eu utilizei para essa breve análise, que eu queria incentivar você a não cometer os dois erros que geralmente são cometidos em relação ao estudo da palavra de Deus. O primeiro é que geralmente a gente supervaloriza e coloca o estudo de uma forma geral como algo praticamente inalcançável. Somente aqueles escolhidos é que podem alcançar e tocar naquele determinado estudo, daquela determinada matéria. Geralmente, esses escolhidos são o que a gente conhece aqui no nosso meio como os pastores, não é? Homens que foram separados para isso. O outro erro muito comum é ignorar totalmente a questão do estudo da palavra de Deus. Então, por isso que eu trouxe para vocês, eu pensei em colocar umas fotos e tal, colocar só a referência desses livros, mas eu trouxe os livros físicos para caso vocês queiram ver, a qual eu baseei meu estudo. Isso aqui não é criação minha, não é? A partir de alguns livros que a gente aprende, que a gente estuda, né, que a gente chega a algumas conclusões. Eu vou mostrar esses livros para os irmãos. E eu queria incentivar os irmãos a ter livros como esse. O primeiro livro, do qual eu quero mostrar para os irmãos, é este livro aqui. Chama-se Razão da Esperança, Teologia para Hoje. Mas, pastor, é um livro grande, grosso, volumoso, não é? Irmãos, é isso mesmo. Qual que é a função desse livro? Por que o reverendo Leandro Antônio de Lima escreveu esse livro? É um livro de teologia sistemática. Se você quiser saber mais o que é
teologia sistemática, procure o reverendo Felipe, que ele vai te mostrar. Ele escreveu esse livro para tentar traduzir os termos mais complicados da teologia sistemática de uma forma simples, de uma forma direta, de uma forma com que qualquer membro da igreja tenha acesso a um livro como esse, leia e entenda tranquilamente. E aqui contém vários temas da teologia sistemática. Aliás, todos os temas da teologia sistemática. Então, gostaria de incentivar você a ter livros como esse. Mas, pastor, eu não gosto muito de ler e tal. Esse é um livro, se você puder ler de capa a capa, tudo bem. Mas é mais um livro para você consultar. Você está estudando sobre salvação? Você abre lá no capítulo de salvação e lê sobre salvação. Você está estudando sobre escatologia, o estudo das coisas dos últimos tempos? Você vai lá, abre num livro como esse, e você vai encontrar ali textos fáceis de compreensão, simples, e que você tenha certeza que é algo de qualidade, não é? Que é algo que você pode tranquilamente entender. Qualquer membro da igreja que saiba ler, que tenha o mínimo de compreensão de um texto, ele consegue ser abençoado. Outro livro que eu queria trazer aos irmãos, esse fala mais propriamente sobre o nosso tema, é o livro Sola Gratia, né? Que é o termo em latim para só a graça, né? Que fala aí sobre a controvérsia, sobre o livre-arbítrio na história. Esse livro ele é muito gostoso de ler, ele é dividido entre os seus principais proponentes, o que cada um dos homens, dos principais proponentes que discutiram o tema na história, ele apresenta de forma resumida, simples também, e é do R.C. Sproul. Muito legal esse texto, esse livro. Um outro livro que eu peço a você, esse já é mais denso, né? Mas é bom você ter na sua biblioteca, que é o livro de Teologia Sistemática. Torno a falar, se você não sabe ainda o que é essa coisa estranha, Teologia Sistemática, do Luiz Berkoff, então você procure o pastor que ele vai te orientar, certo? É um livro também para consulta. Professor de escola dominical, você precisa ter um livro desse. As nossas revistas são muito boas, geralmente baseadas nesses livros, mas você precisa ter a fonte para você consultar, certo? E por último, você precisa ter a famosa Confissão de Fé de Westminster. Se você quer saber também o que é isso aqui, converse com o pastor Felipe. Estou dando trabalho para o reverendo Felipe. Então, converse com ele, e você precisa ter a Confissão de Fé de Westminster. Ela vai te dar base para muita coisa que você já crê, mas que muitas vezes você ainda não tem muita certeza ou não sabe onde procurar, né? E recorre aí à opção Google. Google é muito bom, é uma bênção, mas se você não tem o filtro certo, pode aparecer muita coisa ruim e você se apropriar dela sem saber que está se apropriando de algo ruim. Então, você preparando o seu coração, preparando a sua mente com boas leituras, certamente você vai ser abençoado. E, claro, a meditação na palavra de Deus, né? Isso é inquestionável, a gente precisa caminhar nesse sentido. Dito isso, eu gostaria de continuar afirmando para os irmãos que o que todo presbiteriano precisa saber sobre salvação é que a salvação é pela graça. E entendendo que ela é pela graça, nós que estamos no meio da igreja, é algo mais fácil para a gente digerir, né? Alguns dos irmãos que são mais experientes já estão há alguns anos, né, na igreja, já ouviu muito falar. A salvação é pela graça, sim, eu concordo, não tem problema nenhum. Mas se você for falar do evangelho para alguém, do seu vizinho, você sabe o que ele vai dizer para você? Mas salvar do quê? Salvar do quê? É isso que eles vão perguntar. Eu não preciso ser salvo. Eu tenho uma vida boa, uma vida tranquila, né? Eu tenho uma vida assim, eu amo a minha esposa, eu cuido bem dos meus filhos, eu trabalho, não é? Eu sou um cidadão de bem, pago meus impostos, eu não tenho problema nenhum. Assim, eu sou gente boa, eu vou para o céu. Já parou para pensar se alguém te perguntasse assim?
salvo do quê? Como é que você responderia? Você que é crente já há mais de 10, 15 anos, como é que você responderia? Salvo do quê? Talvez esse seja um dos pensamentos mais fortes na sociedade. Uma sociedade que tem no seu coração o egoísmo, a autossuficiência, certamente não se rende a uma religião ou algo que alguém está ensinando por aí que ele precisa ser salvo. Ele estuda, ele tem faculdade, ele tem lá a sua segurança no seu bom salário, no seu emprego, na sua segurança do seu lar. Então ele não precisa ser salvo de nada. A autossuficiência é uma das coisas que mais tem sido colocado em pauta já há muito tempo, né? Principalmente nos nossos dias. Com acesso à informação, as pessoas estão cada vez mais achando que conhecem muitas coisas. Você quer ver uma pessoa autossuficiente? Aquela pessoa que ela detém muita informação. E algumas pessoas confundem inteligência com informação, não é? Você sabe qual foi o nome do quarto presidente do Brasil? Eu não sei, mas alguma pessoa sabe. E ela responde prontamente. Você sabe em que ano morreu a princesa Isabel? Eu não lembro, mas alguém sabe. Você sabe em que ano foi fundado o partido tal? Eu não sei, mas alguém sabe. As pessoas que reúnem muita informação, geralmente se enchem de si mesmo e acham que isso é suficiente para elas. E para uma sociedade assim, dificilmente você consegue dizer para a pessoa, olha, você precisa de salvação. Você precisa de salvação. E a pessoa vai olhar para você e baseada naquilo que ela pensa que ela é, e que ela entende que o melhor hoje é vencer na vida, o melhor hoje é ensinar os seus filhos a qual faculdade ele deve ingressar, qual curso ele deve entrar para poder ganhar bastante dinheiro. Hoje, para se ter felicidade no lar, basta que o esposo ganhe bem e a esposa ganhe bem e os filhos estejam tudo bem em uma determinada escola, geralmente em uma escola particular, que tenha um carro, que esteja tudo bem. Isso é sinônimo de felicidade, de bem-estar, de vencer na vida. Então, como é que você chega para uma pessoa e diz, você precisa ser salvo? Não há preocupação nenhuma, queridos, no mundo do porvir. Não há aquela preocupação no amanhã. E aquela pequena parcela que se preocupa no mundo do porvir, ela guarda um outro sentimento que nós vamos falar daqui a pouco. Mas essa sociedade, meus irmãos, tem se mostrado autossuficiente e não há preocupação nenhuma com a salvação. E se não há preocupação nenhuma com a salvação, muito menos como se dá essa salvação. Eu não preciso ser salvo, muito menos saber como que eu vou ser salvo, certo? Então, a gente vai encontrar essa dificuldade no primeiro relacionamento com as pessoas, no primeiro contato, quando você chegar e dizer assim, olha, você precisa ser salvo. Você lembra a última vez que você falou de Jesus para alguém no trem, no ônibus, ou para o vizinho, para o colega na escola, no curso? Você lembra? Você lembra quais foram as dificuldades que você encontrou, as barreiras que você encontrou de manter a conversa simples, clara e direta para essa pessoa e dizer assim, olha, você precisa de salvação. Você está caminhando por um caminho que vai te levar para a perdição eterna. Mais ou menos, né? Porque esse negócio de perdição eterna, eu não sei nem se o inferno existe, não é isso que muitos dizem? Eu não sei nem se esse negócio de morreu aqui e depois, sei lá, fica esperando em algum lugar, ou simplesmente vai direto para um lugar melhor, se eu tive aquela vida que eu falei agora há pouco, tudo bem, tudo tranquilo.
Então, nós temos algumas coisas para enxergar, além disso, do que essa sociedade tem apresentado. E uma das coisas mais importantes é da gente reafirmar em nosso coração que a salvação é pela graça. E se você já cansou de repetir essa frase, recobre as suas forças aí, porque eu vou repetir várias vezes para que você jamais tire isso do seu coração. Para que você não tenha dificuldade nenhuma ao sentar no ônibus e chegar para uma pessoa e dizer assim, ao contrário de eu ficar aqui atualizando as minhas notícias e mensagens nas redes sociais, por que eu não falo para essa pessoa que a salvação é pela graça? Mas antes da gente continuar, nós encontramos no decorrer da história cristã uma grande controvérsia sobre este assunto. É o que nós vamos analisar rapidamente, de forma panorâmica, as teses principais, dos principais discordantes, vamos dizer assim, da atualidade. Não é? Por que é importante olhar para trás, para a gente analisar o que esses homens disseram, o que foi ensinado? E note, você vai ter a leve impressão de que não é um passado muito distante. Você vai ter a leve impressão de que eu ouvi isso no rádio recentemente. Eu ouvi isso na internet recentemente. Eu ouvi isso num sermão, numa pregação de um pregador expoente aí, que faz sucesso. Mas vamos acompanhar alguns desses homens. O primeiro e um dos mais famosos que nós vamos encontrar é este senhor aí. E o nome dele é Pelágio. O que ele afirmava? Queridos, essa controvérsia que eu quero apresentar para os irmãos aqui, eu preciso reforçar isso para os irmãos. Nós vamos ver apenas as principais ideias. Nós não temos tempo hábil para isso. Foram escritas muitas obras sobre o assunto, mas eu queria falar rapidamente sobre cada uma dessas teses que eles levantaram, de forma bem resumida, só para os irmãos entenderem. Pelágio defendia que nós somos capazes de obedecer. Nós estamos falando aqui sobre a liberdade, o livre-arbítrio, sobre salvação. O nosso tema básico é salvação, certo? Então, em relação à salvação do ser humano, Pelágio defendia isso. Nós somos capazes de obedecer. Como assim obedecer? Obedecer para sermos salvos. Nós obedecemos os preceitos, a lei e tudo mais, obedecemos ao nosso Deus e nós, por consequência, nós somos salvos. Torno a falar, queridos, de forma bem simples. Este era o pensamento de Pelágio. O segundo proponente, ou proponentes, são discípulos deste mesmo homem, Pelágio, são chamados semi-pelagianos. Eles já compreendiam de uma forma, vamos dizer assim, um pouco diferente do que o seu mestre entendia. Então eu trouxe apenas a foto de um deles, que é esse senhor aí, o João Cassiano, não é? Que era um líder da igreja romana, e que defendia, não só ele, mas um grupo, tá, queridos? Não apenas esse homem. Só coloquei a foto de um para a gente ter aqui uma noção básica, mas esse grupo chamado semi-pelagianos defendiam, somos capazes de cooperar. A gente não só é capaz de obedecer, mas a gente é capaz de cooperar com Deus em relação à nossa salvação. O terceiro que nós vamos encontrar aqui é o famoso bispo Agostinho, grande líder da Igreja Católica. Agostinho defendia basicamente que somos incapazes de obedecer. Nós somos incapazes de obedecer em relação à salvação. O próximo que nós vamos ver, e talvez um dos mais famosos que os irmãos conheçam aí, é Martinho Lutero. Martinho Lutero defendia, somos cativos do pecado. Somos cativos do pecado.
próximo que nós vamos ver, e com certeza o mais famoso, né, é Armínio. Somos livres para crer. Nós temos total liberdade para crer ou não. Somos livres. O próximo, Jonathan Edwards. Somos inclinados ao pecado. Nós somos inclinados ao pecado. O próximo, Charles Finney. Não somos depravados por natureza. Não somos depravados por natureza. Outro, Louis Sperry Chafer. Não é o Chafer mais famoso que a gente tem aí alguns livros que alguns irmãos já leu, tá? Esse aqui é um outro Chafer. Ele dizia e ensinava na universidade e nos seminários: somos capazes de crer. E por último, o mestre Calvino, que nos ensinou que somos escravos voluntários. Eu trouxe esses exemplos aí, queridos, 9 exemplos apenas. Inclusive, se você quiser saber mais, está nesse livro que eu apresentei para os irmãos, Sola Gratia. Só para você ter uma ideia de um número pequeno, mas os mais famosos que discutiram a questão da salvação, de como se dá a salvação segundo a sua concepção. E eu fiz isso mesmo, de misturar, não é, a nossa base teológica com alguns outros, para você ter o trabalho mesmo de pensar, de você meditar, este ou aquele. Bom, esse aqui é o mais famoso que eu conheço, então eu vou ficar com esse aqui. Geralmente a gente fica ali entre Calvino, não é, João Calvino e Martinho Lutero. E a gente vai ficar com esses homens e tal. Então, para não errar, eu vou ficar com esses proponentes aqui. Então, na história houveram muitas controvérsias, e esses são os mais famosos títulos que nós vamos encontrar. Sendo assim, queridos, eu preciso trazer agora, dividir os pontos principais para que a gente construa algo em nossa mente, em nosso coração a respeito da salvação, para alguns relembrando o que já foi visto, para outros discutir um pouquinho consigo mesmo, com um colega do lado, amanhã ou depois eu perguntar para o pastor, ou conversar numa roda saudável de um bate-papo sobre coisas a respeito da salvação. Que a salvação do Senhor, e dentro disso, nós vamos ver a universalidade do pecado. Então a gente vai encontrar que a Bíblia ensina a universalidade do pecado, ou seja, o pecado atingiu toda a raça humana. O pecado atingiu toda a criação. Não há um centímetro, não há nada no mundo que não foi açoitado pela violência do pecado. Não há nada na existência que não foi ferido pelo pecado. Então, quando você já parte dessa compreensão de que tudo e todos foram afetados pelo pecado, você entende, não há ninguém santo, não há ninguém perfeito, não há ninguém que não tenha sido alcançado pela desgraça que foi o pecado. E a partir daqui você já começa a estruturar algumas coisas na sua cabeça. Se a Bíblia ensina que todo mundo foi atingido pelo pecado, aquele meu amigo que disse que está tudo bem, que ele tem uma vida boa, que o que ele ensina no seu lar é uma doutrina boa, porque ele, assim, cresceu no ambiente cristão e tal, ele não vai ser salvo a partir do que ele é e do que ele pensa. Ele não tem a mínima chance
de ser perfeito. Por quê? Porque a Bíblia ensina a universalidade do pecado. E nós vamos ainda entender que depois da queda de Adão, o ser humano mergulhou no pecado e jamais conseguiu e nem desejou se livrar dele. Note as duas palavras que estão grifadas aí, que estão sublinhadas. Note a importância dessa afirmação. O homem jamais conseguiu, nem desejou ser livre dele. O homem por si só vai se agarrar ao pecado. O homem por si só ama viver no estado em que está. A Bíblia nos ensina que estamos todos mortos. E qual é o estado em que um morto se encontra? O que ele pode fazer? Absolutamente nada. E permanece inerte a tudo ao seu redor. E aqui vai um princípio interessante, queridos. Lembre-se de quando você for falar de Jesus para alguém, e que essa pessoa prontamente recusar, lembre-se, ela está morta. Tudo que você ama, tudo que você crê, tudo que você sabe, tudo que você ensina, tudo que você aprende em relação a Cristo e a redenção, não faz sentido nenhum para ela. Essa pessoa está morta. Se a pessoa ainda não compreendeu que ela precisa de salvação, e você já começa dizendo para ela, olha, você está como morto, ela olha para você e diz, esse cara é louco. Ainda hoje, enquanto fazia algumas tarefas de casa, uma conversa no portão de casa chamou minha atenção. Duas mulheres conversavam a respeito das coisas, essas coisas de igreja. Uma delas cristã e a outra não. Uma delas disse assim, eu odeio esse pessoal que vem na nossa porta, que quer falar para a gente, convencer para a gente coisas a respeito de Deus. Eu estou bem, a minha casa está bem aqui, está tudo bem aqui, olha, Deus é um só, Jesus é um só. Esse negócio de igreja A, ou B, ou C, isso não importa, Deus é um só, e todos os caminhos levam para Deus, isso é que importa, não importa a igreja que você vai. Aí meu coração coçou assim, sabe, dá vontade de parar o que eu estava fazendo, subir lá. Eu falei, não, eu não vou fazer isso primeiro, que a outra moça é crente. E eu ali na esperança, vibrando para ouvir uma palavra dela, nem que fosse uma repetição do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você consegue entender isso? E dizer para ela, explicar para ela, que não são todos os caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho tem nome, Jesus Cristo. Eu fiquei esperando algo desse tipo e não veio. E eu no meu coração pecaminoso, eu pensei, que oportunidade que essa mulher perdeu de falar. Ela começou o assunto. Por que não chegar para ela e dizer assim, olha, você está perdida nos seus caminhos, você está perdida no mar de lama do pecado. E não, claro, não deixar ela ir embora sem dizer para ela a importância da próxima notícia, que é, mas há esperança. Então, queridos, a Bíblia ensina a universalidade do pecado. O ser humano se corrompeu completamente. Não é isso que vai nos ensinar João capítulo 8, que está escrito aí? Em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Aqui está outra palavra que causa incômodo, ojeriza para algumas pessoas atualmente. Você dizer que esse ser humano autossuficiente, todo-poderoso, né, para a mulher da atualidade, mulher guerreira, a mulher que deve estar nas paradas, que ela é escrava. Como assim escrava? Como eu não sou escrava de ninguém?
Aí chega uma pessoazinha simplesinha e diz para ela: você é escrava. Como trabalhar isso? Como chegar para a pessoa e dizer: você é escrava? Geralmente, queridos, e isso é um grande erro, a gente costuma apresentar aquele evangelho água com açúcar, sabe? Não sei nem se pode chamar de evangelho, porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: se não for verdadeiro evangelho, se for outra coisa, que seja anátema. Mas as pessoas dizem assim: olha, fica assim não, vai dar tudo certo, e bate nas costas. Olha, nós vamos orar aqui para Deus te livrar disso. E se Deus não quiser livrar? E se Deus quiser deixar a pessoa passando por aquilo? E isso serve para mim e para você. Já parou para pensar que talvez Deus não queira te livrar daquilo que tanto te aflige? Mas, pastor, isso é muito duro. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a carta aos Coríntios ensina. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse o espinho de mim. E o que ele disse? A minha graça te basta. Mas, Senhor, a minha graça te basta. Mas, Senhor, a minha graça te basta. Entenda, sofrendo ou não, a minha graça te basta. E é isso que você tem que apresentar para as pessoas. Não uma conversa de autoajuda. Não algo insuficiente para alimentar o coração da pessoa, mas apresente o evangelho e diga: mesmo que você esteja passando por problemas, mesmo que seja a coisa mais difícil para você, a graça de Deus nos basta, e Ele vai cuidar de nós, e Ele vai cuidar de você. Enche os seus pulmões e diga: a graça do Senhor te basta. Então a gente vai caminhar daqui até o fim com essa ideia fixa: a universalidade do pecado, a salvação que vem do Senhor. A próxima ideia que eu quero apresentar para os irmãos é que a universalidade do pecado, o fato de sermos pecadores, o fato de andarmos no pecado, tem um resultado, que é a morte. Romanos capítulo 5, o salário do pecado é a morte. E eu parei aqui mesmo, gente, para enfatizar a questão da morte. O salário do pecado é a morte. E por que é importante a gente falar de salvação, entender que o salário do pecado é a morte? Primeiro, entenda o seguinte: você, por você mesmo, já recebeu esse salário. Você não precisa trabalhar para receber esse salário. Esse salário já foi debitado na sua conta. Já está lá na sua conta. O que vai acontecer a partir de agora é algo muito simples. Isso que foi colocado em você, por culpa única e exclusivamente sua, vai te conduzir à destruição eterna. Tudo bem? Vamos até aqui. Quando você entende isso, se alguém não explica para você, e se você não explica para essa pessoa que você está falando de Jesus, falando a respeito das coisas do céu, a conclusão lógica, se ela estiver prestando atenção no que você está dizendo, você está morto, tudo que você faz, o resultado é morte, e você não pode fazer nada. A conclusão lógica seria essa pessoa pirar. Eu estou perdido. Aí você continua o texto, no momento oportuno. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. E aqui novamente nós temos graça. O termo, o dom gratuito de Deus, é o mesmo termo que vai apontar para graça. A universalidade do pecado, o fato de caminhar constantemente no pecado, conduz o ser humano à morte. Nós vamos encontrar a palavra morte usada nas Escrituras como referência às consequências do pecado. E isso inclui, queridos,
toda espécie de mal que é infligido como castigo desse pecado. Nós temos aí Lohane Butner nos ensinando isso. Não é simplesmente a questão, o simples morrer, mas tudo que vem do pecado, todos os aspectos e consequências que atinge o ser humano de uma forma avassaladora. E você precisa dizer isso para as pessoas. Você precisa ensinar isso para as pessoas. Mas, irmão, se eu falar para ela assim, sabe, que todas essas coisas negativas que você falou, essas coisas ruins que você falou, a pessoa não vai querer mais me ouvir. A escolha é sua. Você tem a verdade, aquilo que cura, aquilo que tem poder para salvar. Não é isso que a Bíblia diz? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você escolhe se você vai ficar naquela conversinha de autoajuda, sabe? Fique firme. Olha, tenha pensamentos positivos que vai dar tudo certo. E até arrepia quando a gente vê crente falando isso. Como assim pensamento positivo vai melhorar a sua vida? Como assim pensamento positivo vai te tirar do seu estado atual de podridão e morte e te conduzir à vida, à salvação? Não! Ensine aquilo que você tem aprendido na escola dominical. Ensine aquilo que a Bíblia diz e você vai ver o Evangelho entrando, destruindo cadeias, libertando pessoas. Foi assim, tem sido assim e sempre será assim para a salvação. Nós precisamos urgentemente, queridos, entender isso. E nós vamos chegar à conclusão de que se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e não há outra forma, você só pode fazer uma coisa: falar do Evangelho. Vamos colocar um ponto final nessa história de conversa de autoajuda? Diga para a pessoa, pode ser que a situação piore, mas ele prometeu algo, ele prometeu que estaria contigo, que cuidaria de você, que cuidaria das suas feridas, que cuidaria das suas dores, cuidaria dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, que colocaria alimento na sua boca. Diga isso. Ou você não tem vivido isso? Olhar para o aspecto principal da salvação e entender que sem esse aspecto, que nós vamos ver daqui a pouco, não tem segunda chance, não tem meio termo, não tem outro caminho. É compreender, queridos, que ou você fala do Evangelho para as pessoas como ele é de fato, ou você está simplesmente enrolando aquela pessoa, ou simplesmente dando mais um empurrãozinho para que ela continue caminhando para o caminho de morte. Ainda dentro da salvação do Senhor, a universalidade do pecado, todos se encontram no mesmo estado de morte. Isso é muito bom relembrar. Nós falamos agora há pouco. Todos se encontram nesse estado de morte. O outro aspecto é que cometer um pecado ou 1 milhão não faz diferença quanto à condenação do inferno. Lembra-se que eu falei que eu falei agora há pouco que já foi debitado na sua conta e você já começa devendo? Você nasce devendo? Lembra que eu falei disso? Pois é, esse é um dos aspectos principais que você precisa relembrar. E por que essa questão aqui que eu levantei agora, sobre cometer um pecado ou 1 milhão não faz diferença quanto à condenação, é importante a gente relembrar, porque tem pessoas dizendo, ensinando aí, inclusive crentes ensinando por aí, de que se você pecar um pouco menos, talvez, assim, tenha uma chance. Ou se, dependendo do pecado que você fez, não, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, não fiz nada assim difícil. Sabe, aquilo que vem à nossa mente e a gente pensa assim,
Isso não tem jeito. Não, eu nunca fiz nada disso. E algumas pessoas ensinam isso. Você chega para a pessoa e diz assim: não importa o tamanho do seu pecado, se é pequeno ou se é grande, ele te conduz ao inferno. Lembra aquela história de pecadinho e pecadão? Aí eu vou soltar alguma coisa aqui, depois vocês se viram com o pastor aí, tá? Existe sim pecadinho e pecadão. A Bíblia diz que existe pecadinho e pecadão. Então tome cuidado. Tome cuidado. Então nós vamos ainda continuar entendendo que no segundo aspecto, que nós vamos ver é a questão do atalho para o céu. E aí vai a citação do reverendo Leandro Lima. A salvação é pela graça, mas os seres humanos têm tido dificuldades em entender o que isso realmente significa. É sobre o que nós estamos conversando nos últimos 30 minutos, não é? Então, um atalho para o céu, é possível? Você que já me ouviu nesse período todo, pode afirmar isso? A resposta óbvia é não. Não existe atalho para o céu. Mas a gente viu agora há pouco nos aspectos da controvérsia histórica sobre o termo do livre-arbítrio, da salvação e tal, que nunca faltaram na história da igreja heresias que oferecessem um caminho mais curto para o céu. Nunca faltou. Sempre aparecia alguém dizendo que há um jeitinho de chegar até o céu. Há uma forma melhor. Assim, tem alguma coisa assim, lembram-se dessa palavra, ó, de cooperar. Cooperar com Deus para a salvação. Lembram disso? Que a gente viu agora há pouco? Então nós vamos ver dois aspectos também de forma muito rápida, mas que é interessante a gente analisar, que é o aspecto do legalismo e as indulgências. Só para citar um exemplo. Se cumprir a lei, vai para o céu. Se pagar, vai para o céu. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você aí, o que é indulgência, alguns de vocês vão saber responder prontamente. Você dava dinheiro e você ia para o céu. Era mais complexo que isso. Não é simplesmente a moeda cair lá no gasofilácio e você ir para o céu. É um pouco mais complicado que isso. Por que um pouco mais complicado? Mesmo sendo um pouco mais complicado, o que eles apresentam é algo praticável. É algo que nós podemos olhar e entender que, olha, assim, dá para ser cristão, dá para ir para o céu. E eu vou mostrar para vocês de forma muito rápida aqui, para a gente entender um pouquinho o que é essa questão das indulgências. Então vamos lá. Para se obter o perdão, em primeiro lugar, que a gente tem aí vamos todos falar aí, só para a gente gravar. Em primeiro lugar em segundo lugar, em terceiro lugar, não parece com alguma coisa assim da Bíblia? Não é assim um negócio assim bem parecido com esse negócio de salvação e tal? Se a gente vai até o segundo, olha, tá legal isso aqui. Eu acho que dá para ser de crente isso aí. Aí a gente chega no terceiro, aí é que complica um pouco, principalmente pela palavra penitência, né? Nós vamos ver aí, olha, arrependimento, confissão perante o sacerdote e cumprir a penitência. O primeiro passo, a pessoa tinha que se arrepender do seu pecado, certo? Isso a gente ensina, isso é bíblico. Arrependei-vos. Não é isso que a Bíblia ensina? Depois, confessar perante o sacerdote. Confessai-vos uns aos outros, não é? E aqui no caso o sacerdote, ou a pessoa vamos dizer assim, do pastor, confesse o seu pecado para o pastor e está tudo certo. E por último, o sacerdote iria trazer alguma coisa para você fazer, para que isso não fosse tão fácil assim. Você tinha que sofrer um pouco. E a gente encontra as penitências. Aí nós vamos encontrar os mais variados tipos de penitências.
E note, entre elas está até ler a Bíblia, várias vezes. Isso era tido como algo ruim, como penitência, né? Sendo que a palavra de Deus não ensina isso. Mas vamos entender, ó. E tudo isso, queridos, esses três aspectos juntos, só era válido para as consequências eternas do pecado. Ou seja, o que você fez e está fazendo aqui, isso que você fez tudinho aqui não valeu de nada. Então o que você tinha que fazer? Você tinha que dar um jeito de pagar isso aqui na terra. E sabe como isso ia acontecer? O sofrimento que você passa, o filho mal criado, as enfermidades, a falta de dinheiro, a fome e todas as agruras que poderiam vir sobre a vida de um ser humano. Isso é pagar aqui na terra. Quem aqui nunca ouviu alguém dizer assim? Fulano de tal está fazendo eu pagar os meus pecados aqui na terra. Ou, esse problema veio para eu pagar os meus pecados. Ou, estou pagando os meus pecados. Até no nosso meio mesmo, às vezes a gente ouve isso. Mas de onde vem isso? Dessa visão deturpada do que é pagar para ser salvo. A Bíblia ensina que precisa pagar para ser salvo? Ensina. Pois é, esse aqui se faz, aqui se paga, coloca assim do lado, assim, querido, um sinal de igual indulgência. Aqui se faz, aqui se paga, quer dizer assim, olha, você vai pagar aqui tudo que você fez de errado. Isso é um grande equívoco. Por mais que você consiga pagar as coisas que você fez aqui na terra, vamos supor, você foi um pai muito ruim, vamos supor. Você se redima, peça perdão para a sua esposa, para os seus filhos, e passe a tratá-los com carinho. Isso vai te levar, no mínimo, até o portão da sua casa. A salvação nunca. Por mais que você tenha mudado totalmente de vida, isso acontece. Não é? Tem um ditado que as pessoas falam por aí que as pessoas não mudam. As pessoas vão sempre ser do jeito que elas são. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que as pessoas mudam sim. A Bíblia ensina que as pessoas são mudadas por Deus. Não é? Sabe aquela pessoa que você odeia na rua? Aquele vizinho que você não suporta? Lembra aí. A maldade agora. Lembra aí alguém que você não gosta na rua ou na família. Se ela crer no Senhor Jesus, ela vai ser salva. Ela pode estar sentada aí amanhã do seu lado no banco, mesmo você odiando ela. Deus nivela todos de uma forma só. Este é um dos aspectos que a gente viu dessas heresias que apareceu aí na história. E note, pagar para ir para o céu, ser um bom cidadão, um bom rapaz, uma boa moça, se você tiver uma vida boa, tal. Será que você já ouviu isso em algum lugar, alguém ensinando por aí? Olha, dê o aluguel do seu mês. Sabe o aluguel que você paga? Dê ele. E você vai ver Deus mudando a sua vida. Cuidado com a edição aí, gente. Essa aqui é uma afirmação contrária, tá? Então, dê aquela oferta e você vai ver Deus multiplicando o seu salário. Faça isso para você merecer o favor de Deus. Faça aquilo. Vocês ouviram isso por aí recentemente? Isso aqui foi na Idade Média. E nós encontramos ecos disso até os nossos dias. Pessoas vendendo a fé, vendendo a salvação. Ou como na década de 80, vendendo lotes no céu. Como se isso fosse possível. E talvez os mais experientes devem estar pensando, poxa, mas assim, foi no passado. Não, tem gente fazendo isso hoje. De forma mascarada.
de forma mais elaborada, vamos dizer assim, de uma forma pecaminosa e satânica, apresentando caminhos para chegar até o céu, caminhos de morte que nunca vão conduzir à salvação. É o que tem sido apresentado hoje aí. Então, nós vamos continuar afirmando sobre o atalho para o céu, que se não conseguisse pagar tudo naquela vida, passaria um tempo no purgatório, até que tudo fosse pago. E o mais legal de tudo, se você não conseguisse pagar, tinha alguém aqui na terra que poderia, de repente, aliviar a sua barra. Não é? Eles ensinavam isso. O poder da igreja de tirar os pecados das pessoas. E na pessoa do seu líder maior, né, o Papa, tranquilamente ele poderia livrar alguém do purgatório. Você já morreu, foi para um estado meio complicado, que é o purgatório, e você está lá sofrendo e tal, loucuras mil lá, e você sofrendo, e dor na carne, dor incansável, incurável, e você, de repente, alguém de lá da terra alivia sua barra e você sai. É isso. Muitos dos soldados, queridos, que foram para as famosas cruzadas, que foram guerras promovidas pela Igreja Católica na tentativa de recuperar Israel do império da época lá. E esses homens, esses soldados, muitos deles iam para lá para poder pagar aquilo que eles estavam sofrendo e praticando aqui hoje. Ou seja, eu vou para a guerra, passo alguns anos lá e eu estou bem com Deus, está tudo certinho, então eu vou para o céu. Ou seja, a salvação estava na mão da pessoa. Então nós vamos encontrar Romanos dizendo tudo o contrário. Ninguém será justificado por obras da lei. Ninguém será justificado por obras, por aquilo que é feito aqui, ou por prática religiosa qualquer. Ninguém será justificado. E o termo justificado aqui é ser tornado justo. Era injusto e passa a ser justo diante de Deus. Ninguém vai ser tornado justo diante de Deus por qualquer obra que faça. E aqui nós encontramos o próximo aspecto, que é esforços inúteis. Deus exige essa justiça, mas desses esforços inúteis, nós vamos entender que Deus não exige essa justiça de você. Ele exige essa justiça dele mesmo. Sinônimo disso é graça. Não podemos obter a salvação pela simples obediência à lei de Deus, pois esse não é o caminho proposto por Deus, pois ninguém jamais conseguiria cumprir plenamente a lei. Além de você não conseguir ser justificado pelas coisas que você faz, você não tem a menor condição de cumprir toda a lei. Então vem alguém que se despiu da sua glória, nasce em carne, anda no nosso meio, o próprio Deus, e cumpre toda a lei. Não é você, querido. Guarde isso. Não é você. Deus não exige isso de você. Sabe por quê? Porque você jamais conseguiria. E Ele exigiu isso do próprio Filho. E o seu Filho cumpre plenamente. Isso é preciso guardar. Sabe o aspecto mais importante que eu falei que ia dizer para você é este. É Jesus. Mas, pastor, eu ouvi isso domingo passado, ouvi na escola, glória a Deus por isso, que a sua igreja é uma igreja sadia e tem ensinado verdades eternas do Evangelho. Porque o que se encontra por aí é que você, por você,
por ser bonzinho, por ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, vai caminhar para a salvação. Se você tiver uma boa quantia, é isso que tem sido ensinado por aí, isso deve causar desespero a você. E deve chegar para você deve chegar para os seus amigos, os seus alvos de evangelização, após a oração, e dizer assim: olha, ele não exige isso de você, você está morto, você está cego, toda essa verdade aqui para você é loucura, mas entenda, você não está perdido, há uma chance. Tem alguém que pagou essa dívida, e esse alguém é Jesus Cristo. Diga isso para a pessoa. E a pessoa diz para você: eu sei disso, eu já ouvi. O seu passo é até aí. A sua missão é essa, de anunciar. E se você ainda não teve o privilégio, rogue a Deus para te dar o privilégio de você anunciar essa verdade para a pessoa, e aquilo entrar como uma avalanche no coração dela, inundando tudo, e ela olhar para você, encher os olhos de lágrimas e dizer assim: eu entendo, Jesus morreu por mim. Ou de uma forma menos cinematográfica, simplesmente dizer assim: eu vou lá na tua igreja domingo. E a pessoa vem, e o que ela ouve aqui é a mesma coisa. Aí ela vem no outro domingo, o que ela ouve aqui é a mesma coisa: Jesus que salva. A salvação é pela graça, não são pelas suas obras, não é pelos seus méritos. A dívida que você tinha já está paga. E aquilo faz sentido para ela, e entra no coração dela. E ela está sentada no seu lado, no domingo seguinte, servindo a Jesus. Queridos, esse é o único caminho para a salvação. O que todo presbiteriano precisa saber sobre salvação é que ela é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É impressão minha ou nós falamos de Efésios capítulo 2, verso 10 a noite toda? Nós vamos continuar entendendo que não podemos obter a salvação pela simples obediência da lei. Vamos pular para o segundo tópico aqui. Olha, nós somos incapazes, pois Romanos 3,10 vai nos ensinar: não há justo nenhum sequer. Nós somos culpados, mas tropeça num só ponto e se torna culpado de todos. Tiago ensinando aqui o aspecto da lei, de que não tem como você cumprir toda a lei, para reforçar o que nós estamos dizendo. E o último aspecto, queridos, para a gente encerrar, a gente vai ver o significado da salvação. Significado da salvação, e a gente vai dividir esse significado para a gente concluir em 5 partes, 5 aspectos que nós vamos ver rapidamente. Se você não está vendo, aí eu vou ler aqui para você, para facilitar. Nós temos do meu lado esquerdo, nos itens amarelo, o significado da salvação: vida verdadeira, perdão completo, livres da ira vindoura, vitória completa e vida eterna. Vida verdadeira: antes, mortos. Depois, nós entendemos, compreendemos aqui de que nós somos incapazes de ver. E agora vivos, resgatados pelo Senhor. Então nós temos vida real com Cristo. Vida verdadeira é só com Cristo. Por mais que a pessoa viva tranquilamente aqui, hoje, vida verdadeira somente com Cristo. Viveu a sua vida inteira uma bela vida, foi um bom cidadão, morreu sem Cristo, vai para o inferno. Simples assim? Simples assim. Mas eu já sabia, então estou reforçando, porque não há novidade em relação à salvação, se não entender que vida verdadeira é só em Cristo. Segundo aspecto, perdão completo. Nós tínhamos uma dívida incontável, que precisa ser paga.
Cristo paga. Nós somos completamente salvos. Terceiro aspecto, livres da ira vindoura. Ira vindoura, nós somos poupados, somos livres da ira vindoura. Arrependimento e fé. Quarto aspecto, vitória completa. O inimigo foi despojado. Removeu o escrito de dívida. Cristo removeu o escrito de dívida. Vitória completa. É Deus quem nos justifica. Vida eterna. Criados para a vida. Nós não fomos criados para a morte. Por isso que é tão chocante quando você vê alguém morrendo. Porque a morte não é algo natural. A morte é algo que entrou na nossa história de uma forma violenta. E é por isso que a gente sofre tanto quando a gente vê alguém morrer. Em Cristo, vida eterna. E os dois últimos aspectos. Desfrutamos hoje dos méritos de Cristo. Tudo isso, pastor, que nós vamos ver, é somente quando eu morrer? Toda essa compreensão, não. Nós já desfrutamos hoje do que Cristo fez por nós na cruz. Você precisa entender isso. Você já desfruta disso hoje. É claro, de uma forma ainda como que de relance. Mas você deve compreender que hoje você já desfruta dos benefícios da salvação. E para concluir, o que todo presbiteriano precisa saber sobre salvação, o que todo cristão precisa saber sobre salvação, o que todas as pessoas no mundo precisam saber sobre salvação, é que a salvação é a maior necessidade do ser humano. E não deveria haver nada nesse mundo que fosse mais importante do que a preocupação com a salvação da própria alma. Em Jesus, Deus concedeu gratuitamente salvação a todo aquele que crê. Essa salvação é o maior presente que alguém pode receber. Que Deus nos abençoe.